E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Levítico, leremos o capítulo 14. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e a minha esposa possamos compreender, viver e ser instrumento do Senhor, para que de um modo direto e direto possamos fazer com que a tua palavra chegue a mais pessoas e se faça na vida dessas pessoas, conforme o Senhor faz na nossa vida já, Senhor, conforme a tua perfeita, justa, digna vontade. Senhor, que eu e minha casa possamos viver o extraordinário hoje da intimidade com o Senhor. Que eu e minha esposa possamos afirmar cada vez mais: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, nos ensina a dizer os sims necessários e nos ensina a dizer os nãos necessários para manter a direção que o Senhor nos inspira, que o Senhor nos determina. Tudo isso te agradecemos em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Espírito da Verdade, teu Espírito Santo, em o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus eu sou, o Senhor Pai, eterno e Criador, meu Pai e meu Senhor. Tu que fostes, és e será para sempre o mesmo. Amém. Bem, temos aqui no capítulo 14, 57 versículos. Leremos de um modo dinâmico, correndo praticamente contra o tempo, mas recomendo a leitura com calma. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha para a oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo.
Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de um éfa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e o cestário de azeite. 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro pela oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, segundo as suas posses, será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Essa é a lei daquele em quem está a praga de lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. No 7º dia voltará o sacerdote e a examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que tiver a praga e as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará rapar a casa por dentro, ao redor, e ao pó que houverem raspado, lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga se estiver estendida na casa, a nela lepra maligna está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade e a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa levará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e o pau de cedro e o estofo carmesim e isopo, e imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau do cedro e o isopo e o estofo carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e o aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará toda aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto, assim fará expiação pela casa e será limpo. Essa é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula e das manchas lustrosas. 57º e último versículo do capítulo 14 de Levítico nos diz: para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda, essa é a lei da lepra. Pois bem, lido de um modo dinâmico, foi todo o capítulo 14, a lei acerca do leproso depois do sarado, até o versículo 32, e a lei acerca da lepra numa casa até o 57. Desejo que Deus continue a nos abençoar com seu amor, favor e poder. Sucesso!